Olá pessoal, eu vou trazer aqui para vocês a resolução de uma questão, né? E vou pontuar sobre essa estrutura, né? Como é que a gente vai estruturar a redação ou a peça técnica, né? Redação ou peça técnica, eu vou fazer essa diferenciação aqui. Então veja bem, essa aqui é uma prova discursiva para o TCE da Paraíba, tá certo? TCE da Paraíba. Veja bem, eu não vou fazer a leitura para não ficar cansativo, mas ele remete aqui a um extrato da Constituição Federal, ok? Falando sobre as emendas e tal. E aí ele pede já que você considere o fragmento do texto acima como caráter exclusivamente motivador para você redigir um texto dissertativo acerca do seguinte tema: recursos orçamentários obrigatoriamente destinados à saúde. Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos: as diretrizes para a elaboração do projeto da LOA, né? Tocando aqui na obrigação e nos objetivos dos critérios do rateio. Então veja que aqui eu tenho duas partes, né? Eu posso fazer aqui um parágrafo e aqui outro parágrafo. E diretrizes para apresentação e aprovação de emendas parlamentares ao projeto de lei orçamentária. Destrinchando aqui, ó, separando objetivos, vedações e o orçamento impositivo. Tá certo? Então são três A, B e C, ok? A, B e C. São três casos aqui no item 2. Então, a estrutura da tua redação vai ficar assim, ó. O tópico 1 você subdivide em 1 e 2. E o tópico 2 você vai subdividir em 3. Em 1, ou ABC, né? 1, 2, 3, ou ABC, como queira, né? ABC, AB. Pronto. Aqui, no mínimo, você tem que mostrar para o examinador que você está tocando no assunto de cada um segmentadamente. E, nesse caso, você observa que não é uma situação problema. Ele não trouxe nada que determinado órgão quis contratar, ou que o gestor fez algo de errado, né? Determinou que fizesse X, Y, Z. Não fez isso, não trouxe uma situação problema. A redação pode ser isso daí, né? Agora, a peça técnica é o quê? Uma situação problema. Ele vai trazer uma situação problema. Da mesma forma como eu fiz o outro vídeo lá da peça técnica para o cargo de técnico de Federal de Controle Externo do TCU. Ele traz uma situação hipotética que é um problema para você resolver, que você se posicione. E fundamentar sempre. Você tem que dizer se aquela situação que foi trazida naquele ponto, ela é correta ou não, e dizer por quê. Se é a Constituição que fala, se é alguma lei, etc. e tal. Tá? A gente vê muito isso lá nos 7 passos, quando eu faço essas pontuações, tá? Porque é interessante, pessoal, que você siga os 7 passos, né? Eu vou falar sobre isso ainda. 7 passos para a redação nota 10. 7 passos. Se você fizer essa metodologia, não tem erro, ok? Então, ó, no item 1, diretrizes para a elaboração do projeto da LOA, obrigação e objetivos. Vamos lá, vamos ver como é que seria uma resposta aqui. Ó, a União, os Estados e municípios são obrigados. Eu já estou fazendo esse link aqui, ó. Se liga nisso daí, tá? Isso aqui é a nível de redação, tá? Não é peça técnica. Eu estou trazendo só conteúdo e a forma de abordagem aqui para vocês. Aplicar um percentual mínimo de suas receitas próprias e transferidas. Isso aqui é conteúdo em ações e serviço público de saúde. Enquanto a União deve aplicar 15%, tá? Os estados, como é o caso da Paraíba, aí no caso, porque o concurso era lá da Paraíba, deve aplicar percentual da arrecadação de impostos e recursos deduzidos das parcelas constitucionalmente previstas. Ok? No mesmo sentido, tá? No mesmo sentido, o percentual a ser aplicado pela União está fixado de forma permanente na própria Constituição Federal. Fundamentei, ó. Aqui tem duas fundamentações, a Emenda Constitucional 2015 e a Constituição Federal. Ao passo que os percentuais aplicáveis a Estados, Distrito Federal e municípios podem ser revistos por meio de lei complementar a cada 5 anos. Importante. Já os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde e destinados aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como os dos estados destinados a seus respectivos municípios, têm por objetivo... Onde é que está isso aqui? Ó,
A progressiva, critério de rateio, citei aqui, ó. Critério de rateio está lá em cima, ó. Tem por objetivo a progressiva redução das disparidades regionais. Tá ok? Então, respondi de modo fundamentado, que a nível de redação. A nível de redação, tá? O item 2. Diretrizes para apresentação e aprovação de emendas parlamentares ao projeto de lei. Objetivos, vedações, orçamento impositivo. Veja bem, já quanto, referindo lá aspecto coesivo, já quanto à apresentação e aprovação de emendas parlamentares, né? Apresentação e aprovação de emendas parlamentares ao projeto de lei orçamentária, metade, número cabalístico, né, que vai ser pedido para o conteúdo, né, dos recursos transferidos por meio dessas emendas, obrigatoriamente destinam-se às ações ao serviço público de saúde. E aqui eu coloquei o artigo, que aí você tem que colocar aqui, ó, conforme preceitua a Constituição Federal. Precisa colocar número de artigo e parágrafo? Não, não precisa, só se souber categoricamente. Se não souber, não coloca, tá? No montante calculado para efeito da aplicação desse limite, é vedada a inclusão de despesa com pessoal e encargos sociais, beleza? Por fim, percebe-se a utilização agora constitucional e doutrinariamente previsto, ó, constitucional e doutrina, do orçamento impositivo, por meio das programações decorrentes dessas emendas parlamentares, uma vez que as despesas correspondentes são de execução obrigatória até determinado percentual da receita corrente líquida, realizada no exercício financeiro anterior, salvo nos casos de ocorrência de impedimentos de ordem técnica. Beleza? Então, apesar de ser o fim aqui, né, deixa eu trazer aqui para vocês uma situação. Veja que aqui é uma redação, né? Eu vou até pontuar alguns errinhos que tem ali, tá? E eu vou dizer como é que seria feito se fosse uma peça técnica, beleza? Olha só, deixa eu voltar aqui. Aqui não tem respeito à margem, tá? É um erro que está aqui porque está digitado, logicamente, né? Mas não tem respeito à margem. Você tem que fazer esse respeito às margens. E realmente tocar nos assuntos que o examinador está pedindo lá em cima. Objetivo, vedação e orçamento impositivo, tá? Os objetivos, a vedação e o orçamento. Qual é o objetivo? Objetivam, destinam-se às ações ao serviço público de saúde. Vedação e o orçamento impositivo que está citado aqui embaixo. Ok? Vamos lá. Nesse caso, como se fosse uma peça técnica, trata-se, e aí, quando eu digo trata-se, lá na situação hipotética, ele vai dizer o quê? Um cidadão denunciou, trata-se de denúncia. Determinado órgão público executou um contrato cujo limite de dispensa foi ultrapassado. Trata-se de execução contratual fora dos casos e assim sucessivamente, de acordo com o que ele trouxer. Trata-se de recurso interposto, você tem que identificar qual é o tema central, né? Trata-se de contrato, trata-se de licitação, trata-se de recurso, trata-se de denúncia. Perfeito. Difere somente da introdução, da redação, porque aqui você coloca esse trata-se para você delimitar o objeto. Você delimita o objeto, ok? Delimita o objeto. E aí você responde às solicitações de modo fundamentado, ou seja, a situação encontrada, tá certo? Situação encontrada, vou puxar para cá, perdão. Situação encontrada. O seu posicionamento. Percebe-se então que tal conduta é irregular, é um exemplo. E aí a fundamentação, conforme preceitua a Constituição Federal, a lei. Leonardo, como é que eu vou fazer essa fundamentação? Primeiro que você tem que pensar numa pirâmide, tá? Lá em cima da pirâmide, eu tenho quem? Constituição Federal, leis complementares, leis ordinárias. E aí, pessoal, sem seguir muito critério aqui de hierarquia, né? Se é que existe, jurisprudência, doutrina, né? Atos normativos, ok?
Aqui tem leis orgânicas, regimentos internos. Tá ótimo? A pergunta que você tem que fazer é o seguinte. Onde é que esse tema está inserido? Está na LRF? Está na Constituição Federal? Está só na doutrina? Está na jurisprudência? Então você tem que preencher, rechear seu texto com essas informações de fundamentação. Se não colocar, vai ser cortado muito ponto seu. Tá? E aí, discorre sobre cada uma das solicitações e, por fim, você conclui. Não há, nesse caso, uma proposta de encaminhamento. Não há. Não há. Não há necessidade de você colocar a proposta de encaminhamento nesse caso que eu estou falando aqui do MPC do Pará. Tá certo? Agora, atento ao pedido do examinador, você tem que concluir. Isso posto, né, pelo exposto, tá certo? Exposto. Percebe-se que a Corte de Contas deve julgar os atos executados pelo gestor como irregulares ou regulares com ressalva, né, ou regulares de acordo com o que ele vem trazendo. Pode ser citado 3 casos em que um é legal, os outros 2 são ilegais? Perfeito. Pode sim. Ele pode trazer 3, 4, 5 casos em que cada um tem uma legalidade ou não. É legal, é ilegal, é legal, é ilegal. Ele pode trazer isso. Independente de ser legal ou ilegal na sua análise, você tem que fundamentar. Tá? Você tem que fundamentar. Perfeito? Então é isso. Eu vou ficando por aqui, né, com esse debate sobre essa questão e a gente vai prosseguindo com mais assunto para vocês gabaritarem essa prova aí. Um abraço.